Bom dia, que bom estarmos aqui em mais um vídeo aqui pro nosso canal. E esse vídeo eu decidi gravar, por quê? Porque a gente está vendo essa movimentação gigantesca em torno da aplicação de uma penalização chamada Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, que é uma lei que se chama de pena de morte financeira. E a gente sabe que essa lei ela vai estar sendo aplicada já, talvez essa semana, talvez até quando você já esteja vendo esse vídeo, já foi aplicada sobre alguns dos membros da nossa corte, né, maior, né, da Supremo Tribunal Federal, que é o principal deles é o Alexandre de Moraes, né, o Xandão, o famoso Xandão. Então, depois dele tanto fazer ações aí persecutórias, lawfare, que a lawfare nada mais é do que pesca de provas, inquéritos sem fim, inquéritos onde ele era o investigador, o acusador, o réu e ao mesmo tempo o juiz, e tantas coisas equivocadas, né, que foram feitas por ele. Finalmente a conta está chegando. Está chegando de uma forma muito cara. Nós sabemos que já tem um vídeo aqui atrás que eu já falo que 8 dos juízes do Supremo Tribunal Federal perderam seus vícios de entrar nos Estados Unidos, e uma aplicação, uma sanção muito maior veio sobre a nação brasileira, que foi a taxa de 50%, por conta das atuações perseguindo pessoas, o ex-presidente, e colocando na prisão pessoas que não deveriam estar presas. E agora vai chegar a Lei Magnitsky, que talvez seja o maior de todos os problemas para ele, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Eu quero primeiro começar explicando sobre a Lei Magnitsky, né? A que se refere? O que é essa Lei Magnitsky? Por que ela foi criada e por que tem esse nome? Bom, em primeiro lugar, você está vendo aí a imagem de um homem, que esse homem aí é o Sergei Magnitsky, né? O Sergei Magnitsky foi a razão pela qual essa lei foi criada. Que ela foi criada, ele é o quê? Ele era um advogado russo, né, que morreu na cadeia no ano de 2009, enquanto investigava uma fraude tributária de mais de 230 milhões de dólares envolvendo autoridades russas. Magnitsky foi preso sob acusações forjadas e sofreu maltratos e morreu na prisão. Em reação, o investidor Billy Browder deu início a uma campanha para responsabilizar os envolvidos, resultando na aprovação da lei em 2012, justamente no governo de Barack Obama. A gente sabe que Barack Obama não era um aliado republicano, ele era um democrata, mas como nos Estados Unidos não é a ideologia que manda, mas a verdadeira lei, então isso foi aprovado lá. E aí essa lei ela foi aprovada, e quando ela foi criada, né, que ela em inglês chama Sergei Magnitsky Rule of the Law Accountability Act, né, que é um foco na Rússia, foi aprovado pelo Congresso americano e pelo Barack Obama no dia 23 de dezembro de 2016. Ela entrou em vigor como o Global Magnitsky Act, que ampliou o escopo global para abuso de direitos humanos e corrupção. Ou seja, não era mais só para crimes financeiros, que até então era ligada a crimes financeiros, mas ela foi para o escopo global, ou seja, para todo mundo. Quais são as penalizações previstas nessa lei, né? As penalizações previstas, elas incluem congelamento de bens e ativos nos Estados Unidos, a proibição de entrada nos Estados Unidos, proibições de transações financeiras com cidadãos ou empresas americanas via OFAC, o que é um sistema de transações. Penalidades civis de até aproximadamente 295 mil dólares ou valor da transação para quem fizer essas transações com ele. Então, entidades americanas, daqui a pouco eu vou falar uma relação de empresas americanas. Aliás, eu vou falar logo isso aqui. Por exemplo, algumas empresas americanas, General Motors, IBM, Microsoft, Google, Apple, Dell, Procter & Gamble, Coca-Cola, Cargill, 3M, Lyondell, Bessel, Abbott, AstraZeneca, JP Morgan, que é dono de banco, Johnson & Johnson, Jason Young, Baker Hughes, a logística DHL, Dow Chemical, Chevron do Brasil, Visa, Mastercard,
American Express, tudo isso são empresas americanas que não podem ter transações com eles. E há também a penalização secundária. O que é a penalização secundária? São empresas que transacionam com empresas americanas que fizerem transações com pessoas atingidas pela lei Magnitsky, elas também são penalizadas com multas, né, que vão desde $295 mil ou até o próprio valor da transação. Então, as penalidades criminais, existe também ainda as penalidades criminais. No caso, a pessoa ela sofre uma penalidade criminal de até 20 anos de prisão e uma multa de $1 milhão. Ou seja, a pessoa sancionada pode perder acesso a qualquer recurso dos Estados Unidos e sofrer restrições a negócios com entidades americanas. É por isso que ela é considerada a morte financeira, porque a sua aplicação, ela praticamente restringe o uso de cartão de crédito, a possibilidade de ter conta bancária. Por quê? Conta bancária, digamos assim, no Banco do Brasil. A pessoa pode ter uma conta no Banco do Brasil? Não, não pode. Por quê? Porque o Banco do Brasil utiliza o sistema OFAC, o sistema SWIFT de transações financeiras, e está o tempo todo transacionando dólares, transacionando com bolsa americana, transacionando com organizações americanas, com empresas americanas, e todas elas são atingidas, elas são proibidas de transacionar com o Banco do Brasil. E caso o Banco do Brasil tenha uma conta de uma pessoa que foi penalizada pela Magnitsky, o Banco do Brasil também é penalizado. Ou seja, as empresas, os bancos, as operadoras de cartão de crédito, as empresas como Netflix, como Dell, como Microsoft, ele não vai poder ter um software da Microsoft, ele não vai poder ter uma conta da Netflix, ele não vai poder ter absolutamente nada que ligue ele a empresas americanas. Então o rompimento é muito grande, as penalidades são muito grandes. Eu separei aqui 3 exemplos de aplicação, em casos diferentes, de pessoas que foram atingidas pela Magnitsky. O primeiro que eu vou colocar aqui é o Dan Gerter, que Israel do Congo. Ele foi sancionado por corrupção envolvendo mais de $1 bilhão de contratos de mineração e petróleo no Congo. Então, a OFAC congelou os ativos e proibiu transações em dólar. Félix Bautista, da República Dominicana, senador sancionado por corrupção relacionada à Odebrecht, que a gente sabe muito bem quem é, que se relaciona muito bem com esse governo que está aí, certo? Então, aquela corrupção com a Odebrecht, parte das ações cooperativas do Doge. Ou seja, ele foi alguém que se relacionou com uma empresa brasileira, o Félix Bautista, e foi sancionado pela lei Magnitsky. Razan Kadyrov, da Chechênia, na Rússia, o responsável por execuções extrajudiciais, sujeito a sanções por abusos de direitos humanos perpetrados sob seu comando. Outros casos ainda incluem a Yânia Yamé, da Gâmbia, oficiais chineses ligados à perseguição dos uigres e muitas outras pessoas. Na verdade, foram mais de 650 aplicações já dessa lei. Uma recente que foi ao juiz do Tribunal Penal Internacional de Haia, na Corte de Haia mesmo, que funciona lá na Holanda, perdão, não é de Haia, não, é da Holanda, certo? Ele foi sancionado e o tribunal simplesmente parou de funcionar. Por que ele foi sancionado? Porque ele considerou, olha só, certo? Ele penalizou Israel pelos ataques que tinha sofrido do Hamas, E nós temos aí uma pessoa muito conhecida nossa, que é o signatário do nosso país, que essa semana tirou o Brasil do tratado, ou melhor, da organização que
lembra o memorial, que traz o memorial do Holocausto, e foi duramente criticado pelo governo de Israel e já se posicionou ao lado do Irã e tudo mais. Então, meus amados, nós estamos vendo aí um movimento que pode atingir, quem sabe, não se sabe, eu não vou dizer absolutamente nada agora, não se pode afirmar, mas é bom que ele que é barbudo igual a mim, que ponha suas barbas de molho, Mas não para por aí. Aqui a nossa explicação. O Magnitsky, ele não se restringe aos Estados Unidos. Vários países adotaram mecanismos semelhantes, chamados de Magnitsky Style Laws. Ou seja, alguns países eles adotam automaticamente e outros adotam por convenção. Então aqui, ó, o Canadá, por exemplo, o Reino Unido, os Estados Unidos, esses fazem parte da Global Magnitsky, ou seja, quando a Magnitsky é aplicada nos Estados Unidos, automaticamente Canadá e Reino Unido também estão incluídos. A União Europeia também criou um regime que foi aprovado em dezembro de 2020. E na União Europeia, olha só quantos países são, pessoal. Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Gibraltar, Jersey, Austrália tem a sua própria lei também, Nova Zelândia, Albânia, Moldávia, Geórgia e até a própria Ucrânia. Então o que a gente percebe é que a abrangência e a semelhança da lei Magnitsky ela é muito grande e esse efeito da aplicação da lei americana, que já abrange automaticamente Reino Unido e Canadá, pode ser seguido por outros países. E aí, a situação da pessoa atingida por essa lei é muito grave. É extremamente grave, extremamente preocupante. Talvez o vídeo dure um pouquinho mais, mas não tem problema não. Eu coloquei aqui também aspectos relevantes que a gente possa acrescentar. Então, hoje, só os Estados Unidos já sancionaram mais de 650 pessoas. Esses efeitos, essas sanções, elas têm efeito extraterritorial. O que isso quer dizer? Que empresas brasileiras com operações financeiras ou vínculos com bancos americanos devem se certificar de não violar as sanções. A ignorância não é defesa. Penalidades podem incluir multas civis ou ações criminais em casos mais graves. Ou seja, se essa lei for aplicada no nosso juiz aí, o cabeça de ovo, certo? Ele vai precisar, se o Banco do Brasil decidir que não vai encerrar a conta dele, o Banco do Brasil vai sancioná-lo, vai ser sancionado, certo? E a lei também funciona como uma ferramenta de dissuasão. Autoridades ou figuras corruptas consideram os riscos de exposição internacional. Então ele ainda é tido como terrorista, ele é colocado ao lado de terrorista das pessoas da pior qualidade possível. Então aí está a abrangência dessa lei. Eu coloquei esse vídeo justamente porque aqui muita gente me pediu. E se você gostou desse vídeo, quer ajudar esse canal a crescer, faz o seguinte, se inscreve nele aí. Procura aí o botão de inscrição e faz a sua inscrição nesse vídeo. Porque eu tenho certeza que ele chegando a mais pessoas vão entender o tamanho do buraco que esse homem entrou e que pode levar mais gente. Por conta de suas ações arbitrárias, de suas ações impensadas, tá bom? Então eu agradeço aí compartilhe também esse vídeo, é importante você compartilhar. Então eu agradeço a sua atenção por esse tempo e que Deus abençoe a sua vida. Nós temos oração pela manhã, às 6 da manhã, e nós temos oração também pela noite, às 20 horas. Então, se você quiser participar, fique atento no canal que os vídeos estarão aí. E durante o dia nós vamos colocando mais vídeos.